Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre racionamento de água. Estamos vivendo a maior crise hídrica dos últimos 80 anos aqui no Espírito Santo. O assunto é muito sério e nós precisamos, é claro, do apoio da população para ajudar a romper esse momento de dificuldade, não passarmos esse momento de dificuldade que o Estado vive com a falta d'água, né? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje 3 especialistas no assunto. Eu converso com o engenheiro civil, especialista em recursos hídricos e também sanitarista, Celso Caos. Também converso com o ambientalista Eduardo Pignaton e, por último, o presidente do Fórum de Comitês de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo, Hélio de Castro. O programa Jogo Limpo já está no ar. Não sai daí não. E é isso, como nós anunciamos na abertura do programa, a gente começa já conversando com o engenheiro civil, especialista em recursos hídricos, sanitarista, Celso Caos. Celso, bem-vindo ao programa, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Celso, um momento de muita dificuldade a gente está vivendo no nosso país, né? Aliás, nosso país, mas em especial no Espírito Santo, com essa grande crise hídrica. Como nós abrimos o programa, é a maior crise hídrica dos últimos 80 anos. É um número muito forte, não é? É muito forte, mas é uma realidade. São 80 anos mesmo, é a pior crise hídrica que se tem registro no Espírito Santo. Por que 80 anos? Porque as medições de vazão, tanto pluviométricas como fluviográficas, começaram basicamente na década de 30, ou seja, em 1930. Então, de lá para cá, fazem aproximadamente 80 anos. Por isso que se fala que é 80 anos. Então, em todas as medições de vazão, tanto de chuva como medição de vazões de rios, esta é a que deu menor valor de medição. Por isso que é a pior crise hídrica. Celso, se a gente pudesse hoje elencar as causas, o que causa? Lógico que a gente, se for analisar de forma muito bruta, o consumo está maior do que está entrando, né, do que a chuva está caindo. Mas o que causou essa crise tão expressiva assim, tão séria para o Estado? Olha, isso é fruto da degradação ambiental que ocorreu ao longo das décadas, a ação do homem, né? E aliado a isso, a mudança climática, efeito estufa, queimadas, queima de petróleo, quer dizer, ação do homem. E, como resultado, nós temos isso aí que é a pior crise hídrica. Quer dizer, você tem chuvas intensas numa região e secas severas em outras. Isso é fruto da ação do homem mesmo, que, como causa, estamos aí vivenciando essa crise sem precedente. Os efeitos dessa crise, o que a gente pode analisar assim como reflexo? Isso pode gerar a pequeno, né, curto, médio, longo prazo no Estado? Olha, a consequência está aí, na agricultura, né? A gente está vendo a questão de acirramento entre o pessoal da agricultura, que é o consumo humano, mas a prioridade é abastecimento humano, está na lei de recursos hídricos, tanto nacional como federal, e gerando conflitos. Aqui mesmo, a semana passada, no município do interior, teve que lacrar bombas porque não estava sobrando água para a população. Quer dizer, é uma questão de tripartite, ação do governo, ou seja, poder público, sociedade civil organizada e população. A responsabilidade é dividida para 3. Celso, o consumo pode ser bem menor, né? Hoje o consumo por pessoa no nosso estado é alto, não é? É muito alto. A média do consumo da Grande Vitória é de 170 a 200 litros por pessoa por dia. Esse número ele pode cair para 100, 110, que é um número perfeitamente factível que a pessoa pode utilizar em casa. E é um número defendido pelos organismos internacionais como a ONU. Então, se você faz um consumo hoje que precisa, nesse momento de crise, nessa faixa de 100 a 110, o que a gente pode ter como resultado? Hoje, por exemplo, no rio Jucu, se retira para abastecimento cerca de 3.500 litros em média por segundo, com consumo de 170 a 200. Se esse consumo ficar na faixa de 100 a 110, que é possível, perfeitamente possível, como resultado que você tem? Que lá no Jucu você vai retirar, em média, em vez de 3.500, 2.000 litros por segundo. Ou seja, você vai dizer para o rio, olha, eu não preciso daquela vazão toda, você pode fornecer menos. E ele vai agradecer e vai bater palma. Então, isso é possível? É.
Como é que isso é possível? Em ações simples em casa, aquelas ações que a mídia sempre fala e bate. Banho demorado, diário, né? Banho demorado, fechar a torneira, aquelas ações do dia a dia que são simples de serem feitas. Escovar os dentes, isso, lavar as louças. Exatamente, são ações simples do dia a dia que, como resultado, você pode atingir e fazer aquele consumo de 100 a 110. É possível agora nessa época de crise? É. E normalmente a população, quando ela é chamada, ela dá resposta. Ela dá resposta. E eu acredito que a população vai dar resposta e nós vamos passar por essa crise. Celso, nesse período de racionamento, a gente tem observado também um crescimento do número de caixas d'água. As pessoas estão comprando mais caixas d'água para armazenar com medo de, no período do racionamento, ficar sem água. É o mais adequado? É isso mesmo que tem que acontecer? É preciso ter muita cautela com isso, porque, na verdade, a população tem que pensar no coletivo e não no individual. Aquelas pessoas que moram, onde a rede ela percorre todas as vias. Em alguns pontos você tem pressões mais elevadas. Por exemplo, aquelas pessoas que moram na posição da rede, que tem uma pressão melhor, se ela coloca uma caixa d'água a mais, obviamente a água vai para a caixa d'água dele. E aqueles que moram na extremidade ou na parte mais alta vão ficar prejudicados. Ou seja, a pessoa devia ter um pouco mais assim de consciência e pensar no coletivo, não pensar no individual. Porque ele vai armazenar para ela e vai prejudicar o outro. Ou seja, o consumo vai continuar o mesmo, porque ele está armazenando, então no total, né, no todo, o consumo continua muito alto, é isso? É, porque ele armazena, inclusive ele estimula o consumo dele. Ele estimula a consumir mais, porque ele está vendo ali que ele tem mais água. Ele tem armazenado, ele está armazenado, é psicológico, ele vai consumir mais, então ele não está contribuindo. Então vamos pensar no coletivo. E a outra coisa que a gente pode fazer também, citar, é o seguinte, algumas ações que já estão sendo feitas e que é a questão de barragens, a gente nunca... Isso para solucionar já o problema, né? Você ou buscar uma solução. Pensar um pouco mais no futuro, porque a água vai embora para o mar, tá certo? Então, alguma ação, por exemplo, importante que foi tomada, é muito importante, que senão o município da Serra e a parte continental de Vitória entrariam em colapso, é a questão da barragem do Santa Maria, lá, que é a barragem do Rio Bonito. A presença daquela barragem, fazendo o equilíbrio, fez com que se fizesse até agora uma distribuição de água e não deixasse os municípios da Serra entrar em colapso. A barragem é importante. A gente está vendo agora, se falar sempre das barragens, mas precisa ter técnica de barragem, cuidado com a construção das barragens, tem que ter tudo uma técnica. E a gente está vendo anunciar aí mais de 60 barragens, eu acho importante. O governo do estado anunciou recente, né? A construção Isso, da barragem, que é uma coisa muito importante. A barragem do Jucu agora, eu até participei da concepção de uma das barragens. Quer dizer, se tivesse uma barragem lá hoje, a gente estaria menos estressado, porque seria fazer a regularização de vazão do rio. Então, a outra ação importante que eu cito aqui foi uma captação que foi feita, está sendo feita a obra lá na divisa do município da Serra com Fundão, que é no rio Reis Magos, que vai atender 150 mil habitantes, ou seja, vai tirar a pressão em cima do rio Santa Maria da Vitória. Ou seja, todas essas ações, barragem, porque na verdade é o seguinte, antes a gente pensava sempre numa captação direta no rio, isso acabou. A gente tem que pensar agora captação no rio e pensar em armazenamento. E nesses armazenamentos, a gente saber que no armazenamento a prioridade é abastecimento humano. Ou seja, dentro dessas ações todas, né, que a gente fala, as barragens e também a forma de captação, né, a prioridade tem que ser o abastecimento da população, que é a grande consumidora, né, de toda essa riqueza natural, não é isso? Exatamente. Então a gente tem a questão do abastecimento humano, a gente tem a questão da agricultura, a gente tem a questão da indústria. A gente fala muito da questão das perdas, por exemplo, a população tem mais de 10 a 15% que são gatos e desvio de água. Isso contribui negativamente para o consumo, porque a pessoa está ali desviando, ele não está preocupado com a questão da água. Isso alimenta o consumo e o desperdício. Na agricultura, por exemplo, que é o que mais consome, que é de cerca de 70%, também há um desperdício muito grande por causa do tipo de equipamento, aqueles pivôs que jogam água para cima, ou seja, há uma perda muito grande, acima de 50%. Então, todo esse trabalho em cima de agricultura, em cima da população economizando e da indústria, então, na soma geral, a gente pode fazer com que a gente passe essa crise hídrica com o uso racional da água. Tá certo, Celso. Olha, quero te agradecer muito por essa entrevista, por ter aceito nosso convite, vir aqui ao programa Jogo Limpo, falar sobre racionamento de água, né? A situação dos recursos hídricos aqui no Espírito Santo, né? Como a gente abriu o programa
Trata-se da maior crise hídrica dos últimos 80 anos. É muito sério a situação, né? É muito séria essa situação e a gente precisa realmente do apoio da população, de todos. Não só da população, do empresário, né? De todos, para que a gente consiga minimizar esse problema, não é verdade? Eu ainda citaria, assim, como um agravante, como indicador da crise, eu citaria, por exemplo, a salinização do rio São Mateus e do rio Itapemirim. O rio São Mateus, a cunha salina, o mar entrou 55 quilômetros rio adentro. Eu naveguei lá e presenciei. E no Itapemirim a mesma coisa, 30 quilômetros. E mais a perfuração de poços, isso são indicador de que essa crise hídrica é a pior crise hídrica dos últimos 80 anos. Então, você pensar que um rio penetra, deixa que o mar entre nele 55 quilômetros, é para a gente refletir. E essa crise veio para nos ensinar como que a gente deve tratar a questão dos recursos hídricos com seriedade. Tá certo, Celso. Olha, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Um grande abraço. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta, não sai daí não. De volta do intervalo com o programa Jogo Limpo. Agora, nesse segundo bloco, a gente conversa com o ambientalista Eduardo Pignaton, que é um grande conhecedor ali da região do Rio Jucu, né? O Rio Jucu que é o principal rio que abastece a Grande Vitória, né? Eduardo, bem-vindo ao programa, alegria tê-lo aqui, viu? Para nós é um prazer muito grande poder esclarecer a sociedade capixaba o que vem ocorrendo nesses últimos anos para que cheguemos até o ponto que nós estamos hoje. É verdade. O Rio Jucu, ele está passando por um processo já de assoreamento já há muito tempo, é isso? Isso também ajudou, além do consumo excessivo e da falta de políticas públicas também para ajudar nessa situação da crise hídrica? Olha, a história é assim, nós tínhamos a água como um valor infinito. A água, ela nunca iria acabar. O Brasil detém praticamente 12% de toda a água doce do planeta. E o que acontece? Nós nunca nos preocupamos em ensinar a população da onde vem a água que ela bebe. 70% dos corpos vivos são água. E existe uma dificuldade muito grande de se falar nesse tema. Então, a gente está observando que hoje a população está preocupada com água, mas se chover, todo mundo esquece o problema. E como se o problema tivesse sido resolvido, né? Exatamente. Na verdade, esse não é um departamento de São Pedro, esse é um departamento que a sociedade capixaba tem que cuidar. Olha, as histórias em relação à água vêm de que nos rios de Paris e Nova York chegavam a pegar fogo de tanto esgoto e tantas indústrias que jogavam os restos dentro dos rios. E chegou a um ponto de que a população teve que se mobilizar para recuperar esses rios. Hoje no Brasil, a legislação que nós temos em relação a recursos hídricos, ela foi toda ela baseada na França. Na França, o Rio Sena chegou a um ponto que existiam placas na margem do rio orientando as pessoas a jogarem o lixo dentro do rio. Loucura, né? Depois foi feito um trabalho nos últimos 40 anos e o Rio Sena hoje é um rio navegável que já tem mais ou menos 20 espécies de peixes novamente habitando o rio e é um orgulho para a sociedade francesa ter recuperado um rio. E esse modelo de lei o Brasil, de certa forma, copiou e em 1997 criou a Lei Federal de Recursos Hídricos, a Lei 9433, e o Espírito Santo, em 1998, é bom que se diga, foi 1998, criou a Lei Estadual de Recursos Hídricos. Nesta época, existia já uma certa cobrança por parte de nós da sociedade civil, porque a minha origem é da medicina e nós víamos que a água é o grande veículo de doenças. O esgoto é que faz a população ficar doente. E começamos a cobrar que esse rio, que abastece 1.100.000 pessoas, fosse tratado com mais respeito, com mais cuidado, porque no fundo existe o quê? O Estado, ele é dono de tudo, mas o governo não é dono das águas. As águas pertencem a um comitê, esse comitê ele tem um terço governo, um terço empresários e um terço a sociedade civil organizada, para que haja um equilíbrio na forma de usar a água. Hoje o governo se apropria dessa água através da CESAM, em 52 municípios. Na verdade, a CESAM não mexe com água, né? A CESAM tem os canos, as bombas, tem tudo e faz esse serviço para a população. Mas não há uma preocupação da CESAM produzir água para poder captar.
Não há, nesses últimos 30 anos... Você fala até com relação às nascentes e tudo mais, né? Tudo, porque Esse se trabalho. você precisa de água, você tem que produzir a água. Na legislação brasileira, a água pertence ao morador, que a água cai no terreno. Então, a propriedade rural, ela é dona da água. Dizer que o agricultor é culpado pela seca é brincar com a sociedade. É o agricultor que produz a água que a gente bebe. É ele que tem o direito prioritário, como ser humano, de sobreviver dessa água. Então, há um engano muito grande de culpar a agricultura pela seca. A culpa é da falta de planejamento do governo. O governo, nos últimos 30 anos, ficou fazendo firula em cima de programas ambientais, corredores ecológicos, florestas para a vida, agora projeto reflorestar. Todos esses projetos não deram em nada, viraram cabide de empregos, e isso já levou a esse desastre ambiental. O próprio Reflorestar mesmo, ele está parado, né? Nós temos informações recentes de que ele não tem remunerado mais há algum tempo já. Ele gasta mais dinheiro com propaganda do que com o produtor rural. E acaba gerando conflito, porque numa floresta não tem só um produtor rural que pertence àquela mata. Vários são produtores rurais que pertencem àquela mata. Um recebe, os outros não recebem. Acaba gerando problemas internos nas comunidades, porque a forma como o governo inventou de fazer é um município, um produtor rural. Então, o que acontece? O resultado é uma insatisfação muito grande. Principalmente porque joga-se a culpa no agricultor. E não é verdade. O agricultor ele gasta mais ou menos a mesma quantidade de água que a Cesan desperdiça nas ruas. Que o Celso falou aqui agora, 34% da água captada, ela é desperdiçada ou ela é roubada através de ligações clandestinas. Então, o que a gente precisa focar é a falta de planejamento é a responsável pelo desastre hidrológico que nós estamos passando. Agora, Pignaton, até sem querer também desviar, né, o foco de quem é o culpado do problema, mas quando você fala dos produtores, a gente sabe também que isso não é regra, não é geral, né? Isso não é uma situação que vale para todo mundo. Mas tem muitos produtores também, várias pessoas do campo, que acabam desertificando muito e acabando com muitos nascentes, não é verdade? Aí é que está o grande negócio. Nós vamos encontrar o problema agora, a solução do problema. Por que a Secretaria de Agricultura, através do IDAF, continua dando licenciamento para desmatar? Ninguém desmata sem autorização. É bom que se diga, é o IDAF que dá licença para desmatar o Espírito Santo. É o IDAF que dá licença para botar fogo. Esse ano já tinham licença, de 500 licenças para botar fogo no Espírito Santo. Foi suspensa porque os ambientalistas denunciaram que o IDAF já tinha dado 500 licenças para botar fogo no Espírito Santo. Tem lei que permite você botar fogo no Espírito Santo. Então o que acontece? É o Estado, através do governo, que tem a grande responsabilidade. Olha, nós tivemos no Espírito Santo, desde o governo Vitor Buarque, a criação de um consórcio, o consórcio Santa Maria e Jucu. Envolviam 10 prefeituras, o governo do Estado, as grandes empresas. Esse consórcio trabalhou durante 16 anos, faliu, porque ele era usado por interesse político eleitoral, ficou uma dívida de 2 milhões de reais. Em 2006, a sociedade civil organizada, Ecobacia, Associação Barrense de Canoagem, com apoio de alguns órgãos de Estado, Cesan apoiou nessa época, nós construímos os comitês de bacia, porque a lei é muito clara, a água pertence ao comitê de bacia, a água não é do governo, a água não é da Cesan, mas só que o comitê de bacia nunca teve estruturação mínima, não tem sede, não tem secretária, não tem como funcionar. E o que acontece? A lei diz que o comitê tem que ter uma agência de bacia do comitê. O que o governo fez? Criou uma agência de bacia do Estado, a AGER, que quer mandar em todos os rios, quando a lei diz que quem tem que coordenar o trabalho de uso das águas é o comitê de bacia. E aqui no Espírito Santo existe comitê de bacia em todos os rios. O estado do Espírito Santo é o estado que tem a maior mobilização em todos os comitês. Agora, é impossível um comitê de bacia enfrentar o Estado, enfrentar o governo, com o poder de decisão que o governo tem. Então, o que nós vemos hoje? O governo se apropria de um bem público, erra e depois bota a culpa na população. Essa é a grande verdade que nós estamos vendo. Entendi. Tá certo. Olha, infelizmente nosso tempo já está terminando, mas agradecendo aqui ao nosso ambientalista Eduardo Pignaton pela presença, por ter vindo ao programa, falar um pouquinho também sobre e colocar o seu ponto de vista sobre esse problema que a gente vive da crise hídrica. Obrigado, viu, Eduardo? É um prazer muito grande. Eu só queria complementar um negócio. Claro. Quer dizer, a Agência Nacional de Águas, há 20 anos, obriga que as prefeituras do interior construam caixas secas, a ocupação desordenada do solo, o desmatamento, a construção de grandes taludes para a construção de casas em Domingos Martins e Marechal,
teria que vir obrigatoriamente acompanhado de caixa seca. Isso não é feito. Tudo que é feito é trocado por política eleitoral. Então, por caso de eleição de secretário de Agricultura para deputado federal, nós estamos vendo essa crise. Olha, a Secretaria de Agricultura foi ocupada por Ricardo Ferraz, virou deputado federal. Luiz Paulo virou deputado federal. César Conago virou deputado federal. Evaí de Mello, que era um desconhecido do Espírito Santo, virou deputado federal. O presidente do INCAPé está denunciando que o INCAPé está sendo usado para eleger prefeito no interior. Então nós temos que acabar com esse uso da Secretaria de Agricultura para eleições. A Secretaria de Agricultura tem que se tornar uma Secretaria de Preservação Ambiental. O IDAF, o INCAPé tem que ser órgão de apoio ao agricultor, não de perseguição ao agricultor como a gente vê no interior hoje. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Prazer, a gente vai para um rápido grande. intervalo, já a gente volta, não sai daí. De volta do intervalo com o programa Jogo Limpo. Nesse terceiro e último bloco, a gente recebe aqui nos estúdios o presidente do Fórum de Comitês de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo, também presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Hélio de Castro. Hélio, bem-vindo ao programa, bom recebê-lo aqui. Ok, estamos aí à disposição para falar sobre gestão de águas. Hélio, você como um presidente do Fórum de Comitês, que envolve todos os rios, né, do Espírito Santo, todas as bacias hidrográficas do Espírito Santo, como que está a situação dos rios hoje no Espírito Santo, de uma forma mais ampla? Olha só, a situação hoje deu uma afrouxou um pouquinho, deu uma aliviada, porque tivemos aí alguma chuva, em pequena quantidade, mas deu uma aliviada. Mas de um modo geral, da bacia do Itaúnas até a bacia do Itabapoana, o cenário no Espírito Santo, com algumas diferenças, pequenas diferenças, ele é um cenário de alerta. Um cenário de alerta. Eu vou citar alguns poucos corpos d'água. São Mateus, por exemplo, a situação é de uma complexidade gigantesca. Desde o ano passado, a quantidade de sais na água servida para a população é acima, porque o rio, devido à baixa vazão, a Cunha Salina chega no ponto de captação em São Mateus, cerca de mais de 40 quilômetros da foz. Eu cito também a questão do braço, do Cricaré, é uma situação complicada, também o Itaúnas, o Pancas, o São José. Há 30 dias atrás não havia fluxo de água nesses corpos d'água, né? Notadamente o Pancas e o São José. O São José deságua na lagoa de Juparanã, sem fluxo. A região metropolitana da Grande Vitória, notadamente o Jucu e o Santa Maria, na semana passada, a vazão do Santa Maria era pouco superior a 2.200 litros por segundo. Do Jucu 3.000, para uma vazão crítica do Jucu de 5.800 e uma vazão crítica do Santa Maria de 3.000 e quase 4.000. Do Sul também, o Itapemirim, uma melhor situação, o Benevente, uma situação. Mas, de um modo geral, todos os nossos corpos d'água estão sofrendo, notadamente, o efeito dessa ausência de chuva, ou seja, ou de chuva abaixo das médias históricas, mas eu digo que não é só devido a isso, devido ao histórico de utilização dos corpos d'água ao longo da ocupação do território capixaba. Nós usamos sem critérios. Então, os nossos corpos d'água, eles têm basicamente duas doenças. Assoreamento e contaminação por poluentes. Então, de um modo geral, os nossos corpos d'água estão nessa situação. Ou seja, a situação realmente é muito crítica, né? Nós abrimos o programa hoje até dizendo que a gente vive a maior crise hídrica dos últimos 80 anos, né? A história dos nossos dados, né? O histórico dos nossos dados, melhor dizendo, eles nos mostram isso, que nós estamos enfrentando uma crise. Eu costumo dizer que o problema não é a falta de água. É importante, eu gosto de registrar muito bem isso. Nós temos sim, né, um corpo d'água, ele tem vazão baixa, vazão média e vazão alta. Ok? Isso é do rio. A terra, ecologicamente falando, ela se movimenta. A água tem um ciclo, né, sobe, desce. Vai a vazão alta, vazão baixa. Isso é da dinâmica do planeta. Agora, a ocupação antrópica, o espaço
o espaço que foi ocupado por nós, ele não respeitou o espaço das águas. Nós ocupamos as bacias, repito, sem critérios, fizemos práticas agrícolas também sem critério e construímos as cidades em locais que evidentemente não deveriam ser construídos. Ou seja, foi uma sequência de atos aí, falhos, que geraram esse problema a longo prazo, é isso? Sim, repito, ações, resultado das ações antrópicas. Agora, nós precisamos, evidentemente, que hoje estamos no ápice da crise, começa a chover, mas ela não refresca muito a situação, porque a gente vem aí de períodos de ausência de chuva, períodos longos, né? 2012 para cá a gente tem uma irregularidade na distribuição 2010, 2011 para cá a gente tem uma irregularidade das águas. É certo que tivemos períodos que tivemos enchentes, mas isso nota claramente que houve uma distribuição irregular dessas águas. Elas concentraram mais o excesso no local e a ausência também concentraram mais em determinados locais. Tá certo, Hélio. Olha, o nosso tempo infelizmente já está encerrando, mas quero te agradecer pela sua participação, por ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, falar com a gente também um pouco, refletir um pouco sobre a gestão das águas e falar dessa grave crise hídrica que a gente está vivendo aqui no estado. Muito obrigado, viu? Ok. Um grande abraço. Até E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Também agradecendo ao Hotel Comfort Suites Vitória, que fica aqui na Praia do Canto, que sempre nos recebe com muito carinho. Você que ainda não conhece o Hotel Comfort Suites Vitória, não deixe de prestigiar. E também, lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Transmissão também simultânea pela internet. Se você não tem TV a cabo, pode assistir pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.